Olá, olá, gente, aqui estou eu mais uma vez. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Pois é, hoje eu transbordei e eu descobri que eu precisava vir correndo do jeitinho que eu estava antes que a inspiração desaparecesse. Para fazer esse quadro, Confissões Impopulares de um Ser Não Pertencente, no caso eu realmente preciso estar assim, aberta, disposta, disponível. E eu, quando idealizei esse quadro, tinha intenção de fazê-lo de 15 em 15 dias aos domingos. Mas realmente eu preciso estar pronta para compartilhar algumas coisas de foro íntimo pessoal, algumas experiências bem particulares e alguns pensamentos assim divergentes que, como o próprio nome já diz, podem ser impopulares. E é isso que vai acontecer hoje. Eu não venho buscar que validem aquilo que penso, não preciso que todo mundo concorde, mas eu quero levantar aqui justamente um momento de reflexão. E eu espero que quem esteja assistindo possa refletir e entender um pouquinho, pelo menos, do meu ponto de vista. Eu sou a Rogéria Brito, falo direto aqui de Orlando e conto com você até o final. Tem coisas, às vezes, que a gente precisa escutar, assim como eu escuto todos os dias alguma coisa que me faz pensar, analisar e aprender. Afinal, nós somos aprendizes, não é isso? Vamos lá, vamos bater um papinho? Bom, eu sempre tive muito medo de ser uma fraude. E outro dia eu usei essa frase com a minha mãe e ela entrou em pânico. Claro que com um olhar maternal ela não me vê assim. Mas a vida muitas vezes nos obriga a todos a agir de uma maneira que não condiz com aquilo que a gente acredita ou que a gente pensa. As necessidades diárias e as lutas por dias melhores e por um lugar ao sol, muitas vezes encaminham as pessoas a certas atitudes das quais eu sempre tive muito medo de fazer parte, sabe? E hoje eu quero falar justamente sobre isso. Muitas vezes nós, como prestadores de serviço, nos vemos em alguma situação constrangedora em relação às pessoas que estão nos contratando. E isso é muito, muito mais fácil de acontecer com o profissional que não sabe se posicionar. Porque por alguma razão, que eu prefiro não julgar, é aquele que topa tudo por dinheiro. Acaba vendendo peixe que ele não tem na lagoa. E isso sempre, para mim, foi um medo muito grande. Por eu ser essa pessoa, talvez exuberante em termos de sentimento e extremamente verdadeira, às vezes até demais, eu nunca tive coragem de oferecer aquilo que eu não posso cumprir, que eu não sei fazer. Mesmo conhecendo a minha capacidade, eu sempre preferi ser real e verdadeira. E isso me causou umas famas aí um pouco difíceis, mas é aquela coisa, eu fiz a cama e deitei nela. Claro que as pessoas, infelizmente, não te interpretam da melhor maneira. Cliente quer ouvir aquilo que ele quer ouvir, não é mesmo? Sabe aquela história de o cliente está sempre certo? Desculpa, mas eu nunca concordei com isso. Ninguém está sempre certo. Ninguém. Até mesmo eu, como cliente, dependendo da maneira que eu agir, não estarei certa. É claro que eu quero ser bem tratada, assim como eu trato muito bem as pessoas, mas eu simplesmente falo aquilo que eu posso oferecer. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Então eu acho que é uma coisa a ser analisada também por aquele que contrata. Vamos pensar comigo. Vamos lá. Deixa eu me colocar então como a cliente. Quem sabe eu consiga dar um exemplo claro para você. Digamos que eu moro em São Paulo, esteja construindo uma casa e esteja em busca de um arquiteto.
Não adianta apenas pedir referência de um profissional bom para um amigo ou uma amiga, se você sequer conhece o estilo daquele profissional, se você não mantém com ele uma relação de confiança ou pelo menos de admiração. O que funciona para uma pessoa, muitas vezes não funciona para outra. Uma vez eu assisti uma entrevista do Roberto Migotto, um super arquiteto de São Paulo, e ele conseguiu colocar em palavras aquilo que eu sempre defendi. Não basta somente o cliente escolher o profissional. O profissional também tem que ter o direito de escolher o cliente. Eu entendo que muitas vezes o desespero, a preocupação financeira e a necessidade fazem com que alguns profissionais topem tudo por dinheiro, mas isso é um grande erro. Porque muitas vezes você se vender por aquilo que você não acredita é simplesmente arrumar muito problema lá na frente para você e para o cliente. Isso não é justo com nenhum dos dois. Se eu tivesse, mais uma vez com um exemplo, fazendo a minha casa em São Paulo e tivesse o cacife para de repente contratar um super profissional da área, um arquiteto que eu goste, a primeira coisa que eu faria era entrar no Instagram ou procurar revistas de trabalhos daquele profissional e me basear naquilo que ele já fez como referência daquilo que eu almejo. Então, por exemplo, eu vou numa reunião com o Roberto Migotto, ou de repente eu escolhi o João Armetano e eu vou sentar lá com coisas que ele já fez, tá? Eu mostro o João Armetano, aqui estão coisas lindas que eu vi que você fez, assim mais ou menos é o que eu gosto, esse estilo. Ou Roberto Migotto, aqui eu vi isso nessa revista, essa iluminação nessa sala, ou esse paisagismo fantásticos que você fez para tal cliente, isso é fantástico, isso é mais ou menos o que eu almejo, o que eu quero. Eu jamais, por uma questão de educação, pegaria o portfólio de um e mostrasse para o outro e falaria, olha, isso aqui que eu quero, ô João, esse trabalho que o Roberto Migotto fez é que eu gosto. Uma pessoa que está já aí no caminho há muitos anos, que tem uma super experiência, que é renomado, jamais vai topar isso. E ele vai se posicionar, isso eu posso te garantir. E você vai ter que passar por aquele constrangimento sem necessidade, porque na verdade o erro é seu. O erro é do cliente que não procura se basear como referência daquilo que o profissional que ele escolheu tem para oferecer. É uma eterna mania de pegar trabalhos de outros e mostrar para uma mente criativa e competente o que você gostaria que ele fizesse. E não é assim que funciona. Pode funcionar para muitos que vão vender qualquer coisa para você, mas te pergunto, vai ficar como você quer? Você realmente acha que vai? A relação cliente-profissional tem que ser uma relação de afinidade, porque durante qualquer desenvolvimento de projeto, seja lá em qualquer profissão, isso é um casamento. Tem que haver aquele clique, sabe? Sabe o que eu tô falando? É você com seu dentista, com seu médico, com o seu decorador, com os professores dos seus filhos, com a escola onde eles estudam, com a professora de balé, não importa. Com a pessoa que faz seu bolo, seus doces. Tem tanta gente que fala, fulano é melhor, a ciclana é melhor. Gente, a pessoa tem que ser melhor para o seu gosto, para aquilo que você acredita. E aí tá tudo certo. E aí vocês vão se acertar. Não adianta começar uma relação de desconfiança só porque é mais barato ou porque é mais cara, porque tem a fama de ser melhor. Se não for melhor para você, pouco importa o que acham. Entende? Dificilmente eu apresentaria trabalhos de outros profissionais para aquele que eu esteja contratando. Porque eu estou ali porque gosto dele, porque eu respeito, porque já vi outros trabalhos dele. Isso é uma questão de bom senso. E eu sei que esse posicionamento não é para todos. Eu entendo. Mas eu gostaria de continuar levantando essa reflexão.
todas as vezes que eu traí as minhas próprias convicções, eu me dei mal profissionalmente. Eu tenho pouquíssimas histórias para contar de clientes que não bateram comigo, mas infelizmente eu os tenho em meu currículo. Foram pessoas que me deixaram de saia justa, que me forçaram a dizer sim para coisas que eu não acreditava, e em nome dessa forçação de barra, porque eu vivo disso, eu sou profissional, eu preciso do dinheiro, eu fiz e não deu certo. Não deu certo. A relação acaba ficando assim meio, sabe? Não é bacana. Eu não sei se eles notaram as coisas que não deram certo, mas nunca mais voltaram. E não voltaram porque não estavam comigo pela razão certa. Não estavam comigo pelo meu estilo de trabalho ou porque curtem aquilo que eu faço. Chegaram a mim por indicação da fulana, da ciclana, porque disseram que na época eu era melhor ou porque... Não interessa quem seja melhor na boca do povo. A pessoa tem que ser melhor para você. A pessoa tem que te dar aquilo que você busca, independente do que falam por aí. A beleza está nos olhos de quem vê. E é isso que é a mensagem que eu tento passar. Porque isso facilita a vida de todo mundo, do contratante e do contratado. Entende? Meu amigo, todo mundo gosta de ser bem tratado. O cliente, claro que está investindo, mas o profissional, o contratado, também precisa se sentir à vontade para te oferecer o que ele tem de melhor. Eu te garanto isso, eu falo por experiência própria. Quando o cliente me dá liberdade, eu, meu Deus, vou tão alto. Quando ele já vem com referências dos meus próprios trabalhos, é um alívio imenso. Eu me sinto lisonjeada. Porque a escolha é sua. Você, como cliente, tem um leque de opções, mas você é que tem que fazer a sua pesquisa. Não é porque sua amiga, seu amigo fez. Vai lá, pesquisa, olha as fotos, descobre melhor sobre aquele profissional. Sabe, escolha alguém que tenha primeiro uma boa educação, claro, isso é primordial, mas que seja bom, pontual, detalhista, responsável, que tenha experiência no mercado, que possa resolver o seu problema. Um bom decorador, e agora eu vou defender o meu peixe, uma pessoa criativa, sabe, que está aí no caminho há bastante tempo, conversando com você, ele já consegue analisar e chegar à conclusão do que você gostaria. Você não precisa mostrar a foto de ninguém mais. Mas para isso a pessoa precisa ser boa. E eu, no que faço, de tanto amor, devo dizer que eu me considero uma boa profissional. Eu ajo com todo amor e paixão e eu sou... eu gosto da exclusividade, eu gosto do que é diferente. E se eu gosto para mim, eu gosto pro meu cliente. Para que se eu posso oferecer uma coisa só para ele, só dele? Para que a gente tem que entrar no oba-oba de todo mundo? Tanta coisa acontecendo, você não consegue diferenciar um trabalho de outro, é tudo igual, porque as pessoas entram na tendência e ninguém consegue sair. Tá? E tá vendo por que as minhas confissões são impopulares? As pessoas não gostam de escutar. As pessoas não gostam de escutar aquilo que vai de encontro às coisas que elas fazem, às vezes por pura distração, né? E aí dói. Quantas vezes as carapuças me servem e eu as visto, mas se eu não gosto do que eu vejo no espelho, eu dou um jeito de tirá-las, entende? Quando a gente não se vê bem no espelho, a gente tenta mudar, não? Mas não quer dizer que a gente não estava bem, a gente não estava gordinha. Eu estava gordinha no espelho. Não gostei daquilo que eu tô vendo, mas é verdade, eu estava gordinha. Então o que eu vou fazer? Vou tentar emagrecer. Eu não vou ficar negando o fato do que eu estava gordinha. Eu acho que as pessoas precisam um pouco mais desse discernimento. Nem tudo que a gente escuta, a gente gosta de escutar, nem eu gosto. Mas esse ponto que eu estou passando aqui é um ponto do meu lado profissional que é verdade e muitos não têm coragem de dizer. Eu tenho, porque é uma confissão impopular de um ser não pertencente, sou eu. Eu sou um ET chamado Rogéria Brito e estou aqui da Terra, alô, alô, marciano. Sou eu.
Eu vou parar por aqui, agora chega. Não vão brigar muito comigo, tá? Um beijo bem grande, a gente se vê logo, logo. Até mais. Tchau.